quero desafiar os irmãos a ganharem o mundo para Cristo ou morrerem tentando. Olhando para cá, olhando para o que Deus tem feito, olhando para a situação espiritual do Brasil, do mundo, nós precisamos e continuaremos precisando de pessoas com convicções, pessoas com uma filosofia de vida que seja pautada na Escritura e que dê sustentação para que olhem os campos, vejam as necessidades espirituais daqueles que estão do lado de lá e compreenda que Jesus, ele merece, Jesus é digno de ser conhecido, amado, respeitado, adorado entre todas as nações. Mas falar sobre filosofia de vida é algo difícil, porque embora todo mundo tenha uma filosofia de vida, algumas pessoas nunca pensaram sobre isso, nunca refletiram sobre isso e não conseguem escrever no papel o que me norteia, quais são as coisas que eu preciso fazer, eu deveria fazer. A questão do avanço do reino, do discipular as nações, faz parte da filosofia de vida dos servos de Deus. Quando pensamos sobre discipular as nações ou fazer discípulos de todas as nações, a questão normalmente não está envolvida no o que fazer, porque o texto é claro. Normalmente a questão está relacionada com o porquê fazer. E quando é essa a pergunta, por que fazer, a resposta está de alguma forma ligada com a nossa filosofia de vida. Eu queria ver a filosofia de vida de alguém que aparece na palavra de Deus, alguém que pode servir de fato de modelo para nós compararmos a nossa própria filosofia de vida, o que é que nos move, por que estamos fazendo o que estamos fazendo e como nós podemos ter uma filosofia de vida que abarque a tarefa de discipular as nações. Este homem, no final de sua vida, após mais ou menos uns 30 anos de ministério, ele havia viajado quase 20 mil quilômetros a pé. Da Síria à Turquia, Itália, Grécia, Judéia, ele provavelmente viajou entre o norte, como se fosse do Brasil, Oiapoque, ao extremo sul, Arroio Chuí, pouco mais de 4 vezes. Mas ele não estava correndo ou andando sem ter razão ou sem motivo. Ele não estava gostando da mudança do clima, das estações, tirando férias, satisfazendo a curiosidade, o gosto de comidas diferentes, culturas diferentes. Ele estava cumprindo a ambição de sua vida, conforme ele revela em Romanos capítulo 15. Pregar o evangelho não aonde Cristo já fora anunciado. Portanto, antes de morrer, Paulo plantou mais igrejas do que podemos contar e recrutou, treinou, mobilizou mais obreiros do que imaginamos. Ele enfrentou sofrimentos e perseguições por causa de Jesus mais do que estamos prontos a admitir ou mesmo experimentar. Sua filosofia de vida transpira em cada carta que ele escreveu. Provavelmente, talvez em cada conversa que ele teve com outras pessoas. Sua filosofia norteava os planos de sua vida, o uso dos seus recursos, aquilo que o Senhor lhe confiava. Talvez seja correto dizer que a sua filosofia de vida, na verdade, era uma filosofia de morte. Paulo havia levado a sério o que Jesus havia lhe dito. Chegando ao final da vida, Paulo morre sem deixar negócios de família, sem netos, sem muita coisa aqui na terra, as coisas por meio das quais nós avaliamos o sucesso de uma pessoa ao final de sua vida. Não são muitas as vezes que Paulo abre o coração para revelar não somente o que ele estava fazendo, mas as motivações por trás da vida que ele estava levando. Uma vida quase incansável, implacável no desejo de fazer Cristo conhecido, salvar o maior número de pessoas possível, treinar, enviar, discipular as nações. Ao ver isso na palavra de Deus, o meu desejo é que vocês, todos nós, comparemos nossa filosofia de vida. Se ela está ancorada, pautada no que Deus tem ensinado em sua palavra. E à medida em que precisa de ajuste, arrependermos, confessarmos, implorarmos ao Senhor que nos direcione com o propósito de ganharmos o mundo para Cristo ou morrermos tentando. Eu quero me antecipar, no entanto, a um dos problemas que normalmente aparece na nossa cabeça.
Na nossa mentalidade ocidental, essa mentalidade às vezes até secular e ímpia, a gente tem uma mania de ler o texto sagrado e ver Paulo falando sobre a sua filosofia de vida, sua filosofia de morte, e aí acabar dissociando, achando que Paulo era diferente. A gente pensa às vezes assim, não, Paulo era diferente, vocação diferente, tempo diferente, dons diferentes, nome diferente, comida, língua, cultura, dinâmica, responsabilidade diferente. Mas, me antecipando, eu quero dizer que esse tipo de raciocínio poderia ser dito para qualquer pessoa do Novo Testamento, inclusive para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes, nós somos rápidos por nos desvencilhar das implicações do texto sagrado por causa das diferenças. Eu queria, no entanto, que nós pudéssemos nos concentrar nas semelhanças e ver as coisas que nós podemos compartilhar com Paulo, que Deus deseja que nós compartilhemos com Paulo. Aquilo que é compartilhado não somente com ele, mas com todos aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, trouxe-os para junto de si, deu a eles fé para crer, para que eles se tornassem voluntários ou voluntariamente escravos de Jesus Cristo e recebessem de Deus uma tarefa e o poder para discipular as nações, compartilhando esse evangelho aqui, ali e além, sentissem o peso de alcançar a sua geração com o evangelho, sentissem o peso, de fato, de serem responsabilizados pelo grande Deus, de alcançar, de proclamar o evangelho entre todas as nações. Todo e cada crente, pela graça de Deus, através da fé, todo aquele que decidiu tomar a cruz e seguir Jesus, está junto na mesma aliança e deve alimentar essa mesma ambição e abraçar com alegria o mesmo custo e aprender a perder a vida neste mundo e ter que viver uma filosofia de morte para finalmente alcançar a verdadeira vida. Então, por favor, abram a palavra de Deus em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Eu vou iniciar no versículo 17, muito embora a gente fique em apenas 2 versículos, mas por amor ao contexto, eu queria que nós iniciássemos por aí. Atos capítulo 20, a partir do verso 17, diz assim, a palavra do grande Deus. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vamos ficar até aqui. Deixe-me orar mais uma vez. Pai, a tua palavra está aberta diante de nós. Nosso desejo é que ela seja a nossa régua, a regra, a linha sobre a qual os nossos pensamentos caminhem. O que nós realmente precisamos é ouvir o que o Senhor tem a dizer. Nós pedimos a Ti, Espírito, que nos dê as convicções que nós precisamos para que, mais do que ouvirmos e entendermos o que o Senhor tem a dizer, praticarmos e obedecermos para o benefício da nossa própria alma e para o bem das nações. Eu peço que tudo que for humano seja esquecido, mas aquilo que vier na autoridade do Senhor seja como um martelo que despedaça a penha. Que ao final desse tempo, só o Senhor recebe agora a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém.
Às vezes acompanhar o apóstolo Paulo nas cartas, e até no livro de Atos, é meio cansativo, né? É um homem que não descansa, incansável nas muitas coisas. Eu lembro que em Atos, uma das vezes em que ele está dormindo é para receber uma revelação, ou uma visão, na verdade, em que um varão macedônio, diz para ele: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. É a única vez que nós encontramos em Atos Paulo dormindo. Obviamente ele dormia. Mas a história nos ajuda a ver que Paulo, de fato, era incansável nessa tarefa de fazer Cristo conhecido. Era um homem de convicções profundas. Ele não era o que ele tinha que fazer, mas o porquê fazer estas coisas. A sua filosofia de vida, que na verdade era uma filosofia de morte. Só para que os irmãos entendam, por que Paulo, no versículo 17, manda chamar os presbíteros? Ele não vai até lá, mas chama de Mileto. Se nós olharmos no capítulo 19, Paulo deseja, no versículo 21, cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Vai ter a festa lá da Páscoa, provavelmente iam ter muitas pessoas lá, ele teria a oportunidade de compartilhar o evangelho, de exercer algum ministério, de ajudar os crentes que estão lá. Então ele está de passagem, ele decidiu chegar até Jerusalém. É por isso que de Mileto ele chama os presbíteros lá, os presbíteros da igreja de Éfeso. É preciso que se diga que não era tão perto assim, um dia de caminhada normal, de um canto para o outro. Então, os presbíteros daquela igreja vão até lá, e lá o que Paulo deseja é ajudar esses irmãos a continuarem, a perseverarem. Alguns alertas são ditos, algumas reminiscências são colocadas, lembranças a respeito do ministério do apóstolo Paulo, a sua vibração em pregar o evangelho, o seu compromisso com a palavra de Deus, o seu desejo de amar e cuidar daquele povo. Lágrimas, ele lembra, lágrimas, mesmo meu de risco, ciladas dos judeus, eu estava lá, vocês viram, eu pregava publicamente e também de casa em casa, eu nunca perdi uma oportunidade, ele diz, de anunciar algo que fosse proveitoso para vocês. Ao relembrar essas coisas, ele deseja se tornar um modelo para esse povo, um modelo para que esses pastores, esses presbíteros lá daquela igreja possam copiar, possam fazer a mesma coisa, possam viver em função do povo, para o bem do povo, dando o que o povo precisa, não o que o povo quer. Depois dessa próxima sessão, ela é dividida, a partir do versículo 22, ela é dividida em dois momentos, e essa divisão acontece por essa palavra aí, e agora? Ele diz, e agora? Do versículo 22 até mais ou menos o versículo 31. E no versículo 32 ele diz, e agora, encomendando-vos ao Senhor. Então tem essas divisões aí, que a gente pode perceber por meio dessa nota aí do discurso. E agora, constrangido em meu espírito, ele anuncia o que ele deseja fazer, e agora ele conclui dizendo, eu encomendo vocês a graça do Senhor. Mas, a partir do versículo 21, nessa primeira mudança, iniciando no versículo 22, Paulo ele compartilha um pouco, o movimento é levemente em direção ao coração. Eu trabalhei diante de vocês, eu trabalhei fazendo isso e aquilo, eu providenciei para vocês um exemplo, e aí depois disso ele migra um pouco em direção ao seu coração. Enquanto ele compartilha os seus planos de ir para Jerusalém, ele compartilha os motivos pelos quais ele estava querendo ir para Jerusalém, sabendo que em Jerusalém ele sofreria retaliação. E é nesse momento em que ele abre o coração para dizer os motivos pelos quais ele estava querendo ir para lá, mesmo sabendo que seria difícil, que nós conseguimos ver um pouco da sua filosofia de vida, que era, na verdade, uma filosofia de morte. Homens como esse, mulheres como esse ainda estão em falta no cristianismo, pessoas que conseguem descrever a razão que os move, e essa razão, quando passa pelo crivo da palavra de Deus, consegue ser aprovada. A primeira coisa que nós encontramos aqui é um senso de convicção, uma convicção que é espiritual, uma convicção causada pelo próprio Espírito. Se vocês olharem bem, o versículo 22 e o versículo 23, ele diz, e agora? Constrangido
constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. A palavra constrangido dá a ideia de convicção. E agora amarrado, e agora controlado, e agora preso pelo Espírito, eu estou caminhando para Jerusalém, mesmo sabendo que isso vai ser difícil. Convicção espiritual não é algo que é produzido por meio de meditação, ou de disciplina, ou de outras coisas. Essa convicção espiritual, vocês podem perceber, o Espírito Santo está presente na produção disso aí. Mas não é só o Espírito Santo, porque a convicção vem por meio de um processo, que eu acho que aparece aqui. Ele tinha determinadas verdades em sua mente, certezas em sua mente, e essas certezas, a gente sabe por outras cartas, corroboradas, sustentadas pela palavra de Deus, providenciavam essa convicção, quase que se ele não fizesse ou não agisse da maneira como ele entendia que a palavra de Deus requeria que ele fizesse, se ele não satisfizesse a vontade do seu Senhor nesse sentido, ele estaria como que se rebelando contra o controle que ele voluntariamente havia dado para o seu Senhor. A palavra constrangido não é ser convencido. A palavra constrangido fala muito mais da convicção, daquela prisão voluntária em que eu me coloco, daquele subjugar do Espírito sobre a minha vida, do que aquela sugestão ou de lágrimas que acontecem quando ouvimos um relatório missionário ou algo assim. Não é nada que passa no meu estômago, não são coisas que vêm e vão, mas é aquilo que me move. A história, a diferença entre convicção e outras coisas pode ser demonstrada numa historieta que eu lembrei agora, contando para umas pessoas que nós estávamos evangelizando esses dias. Sim, mas o que é fé? Qual é o tipo de fé que salva? Toda fé, assim como convicção, é um emaranhado de alguns ingredientes, eu acredito. A primeira é a informação. A informação precisa ser doada. Eu só posso ter fé em alguma coisa, e essa coisa é uma informação sobre algo. Então, no caso do Evangelho, eu escuto a informação de que Deus em Cristo salva o pecador da ira vindoura. Tá. Eu preciso, em segundo plano, concordar que isso aqui é verdade, isso aqui corresponde à realidade dos fatos. Isso aqui não é ilógico, não é errado, não é imoral, isso aqui é a verdade. Mas essas duas coisas não salvam ninguém. Essas duas coisas não poderiam ser confundidas com convicção, principalmente convicção espiritual. Muito tempo atrás, um homem passava de um prédio para o outro. Ele passava do prédio para o outro num cabo de aço. Para que ficasse mais difícil, ele carregava de um lado para o outro um carrinho de mão. Sem nenhuma proteção, o homem passava de um lado para o outro. Depois de passar umas 20 vezes, ele colocou um saco de cimento de 50 quilos e passava. Do meio lá da multidão que aplaudia e dizia: "Você consegue! Você consegue!" E o homem de lá berrou de volta: "Você crê que eu passo daqui para lá?" E o homem disse: "Claro que sim." E o homem então tirou o saco de cimento, botou fora e diz: "Agora entra no carrinho." Aqueles que entram no carrinho são aqueles que têm ou teriam convicção. São aqueles que agem em resposta, agem ou respondem adequadamente a essa informação que eu tenho aqui. Quando Paulo diz que está constrangido, mesmo diante das dificuldades que esperam por ele, quando ele se propõe a fazer o que ele sabe que deve fazer, ele não somente sabe, ele não somente crê que aquilo ali é a resposta apropriada, que seria correto e legal, direito que ele respondesse aquilo que Deus quer dele. Convicção é quando o terceiro e último passo é dado, no profundo, de dentro para fora. O grande Deus subjuga a minha vontade. Agora eu e ele, nós fazemos o movimento em resposta àquela verdade. Somente os que creem dessa maneira é que são salvos. Qualquer fé que vai do primeiro para o segundo é fé dos demônios. Crês tu que Deus é um só? Claro. Até os demônios creem e... Crer é o primeiro, saber a informação. Tremer é o segundo, é concordar que aquilo, ou seja, que Deus é grande e poderoso, é a verdade, é o correto.
mas eles não respondem de uma maneira apropriada. Convicção espiritual é uma das coisas que mais falta dentro da igreja brasileira, de maneira geral. Os homens sabem, e sabem muito, mas, infelizmente, muitos cristãos conhecem apenas os fatos, concordam com os fatos, mas não acreditam realmente. Não agem de acordo com essa convicção. Paulo não era assim. Esse tipo de convicção não pode ser produzido simplesmente pela intensidade da vontade humana. Ele precisa ser produzido pelo próprio Deus. Essa palavra constrangido aqui, ela vai aparecer outras vezes num texto bem próximo aqui do livro de Atos. Atos capítulo 1, no versículo 11, o texto diz assim, é a profecia do profeta Ágabo. Ele diz assim, que Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os pés, os próprios pés e as mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão com o dono desse cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Qual vocês acham que foi a palavra que aparece lá em constrangido? Que aqui foi traduzido de uma maneira um pouco diferente. É a palavra ligar. A palavra ligar aqui é prender, é amarrar. Ele amarrou com ele os próprios pés e as mãos. Então não é uma sugestão que ele está tendo, não é uma coisa assim, etérea, não. É uma convicção que o prende, que o controla. É um constrangimento que subjuga outras vontades e o faz se mover em direção àquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Esta é a convicção espiritual, esta é a realidade da convicção espiritual. Mas o que me chama a atenção não é somente a convicção que ele tem. Quem está por trás desta convicção? É o Espírito Santo. Constrangido em meu espírito é uma tradução, mas sendo que o Espírito Santo aparece no versículo 23, talvez seja melhor traduzir constrangido pelo Espírito, controlado, amarrado pelo Espírito. O Espírito trabalhando para promover a ação de Deus, promover a busca de Paulo para que Cristo fosse glorificado. Ele está atrás desta convicção de Paulo de fazer Cristo conhecido, sabendo que isso lhe custaria sofrimento. Quem está prendendo Paulo, quase que obrigando-o a ir e não esperar o melhor, mas ter certeza que algo ruim irá acontecer? É o Espírito Santo. É ele que está lá, trabalhando de toda forma para empurrar. Não deveria ser estranho, irmãos, para nós. Quando olhamos o primeiro volume de Lucas, isso é o Evangelho de Lucas, no final, ali, o último capítulo, nós vemos a promessa do Espírito ser dado para produzir algo assim, de dentro para fora. Se nós olhássemos lá, em Lucas capítulo 24, o texto é claro em dizer o trabalho do Espírito Santo, que muitas vezes é esquecido. No versículo 44 de Lucas 24, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhe falei, estando ainda convosco, importa que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então o que ele vai dizer está de acordo com o texto do Antigo Testamento. E aí no versículo 46 ele continua pensando em textos das Escrituras. Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Algumas vezes nós ignoramos o papel do Espírito Santo e reduzimos o papel do Espírito Santo a questões de santidade.
E é claro que, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a semelhança, de Cristo, como pelo Senhor, o Espírito. Ele trabalha com isso. Mas aqui, na primeira vez em que Jesus fala do Espírito e a sua atuação de uma maneira mais detalhada, ele liga o Espírito Santo com uma necessidade que o povo teria para realizar uma função que o povo não conseguia. Veja que ele coloca, irmãos, como algo escrito no Antigo Testamento. Algo escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O quê? A respeito do evento Cristo, o plano de Deus por meio de Cristo. Está escrito assim, ele diz no versículo 46, que Cristo haveria de padecer, que ele ressuscitaria dentre os mortos, mas a primeira palavra do versículo 47 é um "e". Ele ainda não parou de falar sobre as coisas que estavam de alguma forma relacionadas com Cristo, com a obra de Cristo no Antigo Testamento. Discipular as nações ou fazer discípulos de todas as nações é algo novo do Novo Testamento. Mas a oferta de perdão para todas as pessoas por meio de Cristo, do Messias, não é. E o texto então é claro. Em nome do Senhor, em nome de Cristo, em nome do Messias, se pregaria arrependimento para a remissão de pecados, aonde? A todas as nações. Começando de Jerusalém, haverá uma expansão geográfica, haverá uma expansão numérica. Vocês não vão causar isso, isso está profetizado no Antigo Testamento. O Cristo já morreu, o Cristo já ressuscitou, mas ainda essas coisas precisam acontecer e vão acontecer, e é exatamente o que Atos conta. A morte de todas as desculpas para que isso não aconteça é a vinda do Espírito Santo. Tenham calma, vocês são testemunhas disso. Verso 47, eu vou enviar para vocês uma promessa. Vocês serão revestidos de poder quando vier o Espírito Santo, e ele vai ajudar vocês nessa tarefa. Assim, irmãos, nós não demonstramos o devido respeito ao plano de Deus e à vontade do Pai em realizar uma obra global por meio de Cristo, quando nós não incluímos as nações como o plano do Senhor. Nós estamos tranquilos em pensar na proclamação do Evangelho aqui, mas nós ignoramos que a proclamação do Evangelho a todas as nações é uma extensão do ministério de Cristo. E algumas vezes consideramos como opcional a preocupação com as nações. Ignoramos nossa responsabilidade que temos de cumprir o que foi escrito. Transferimos para os missionários. Torcemos assim em nosso coração. Nós apenas observamos e acenamos, como se não fosse a nossa responsabilidade. E assim não demonstramos o devido respeito, compreensão e apreço à palavra de Deus, ao plano de Deus e ao Filho de Deus. Quando simplesmente nos reunimos para celebrar a morte e a ressurreição do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, mas ignoramos tratar como opcional o esforço de torná-lo conhecido entre todas as nações por meio da proclamação de sua obra, que é morte e ressurreição, custe o que custar. Então não é acidental que Paulo, quando antecipa as dificuldades em Jerusalém, compartilha com aqueles irmãos, que ele inclua, que ele perceba, que ele analise esse desejo de ir, custe o que custar, para servir aqueles irmãos, como algo promovido pelo Espírito Santo. No livro de Atos, na verdade, os homens que ficam cheios do Espírito, eles ficam cheios do Espírito não para performar os grandes milagres, mas para proclamar a realidade do que Deus fez em Cristo, mesmo em face de muita perseguição. Os homens cheios do Espírito, eles não andavam por cima da carne seca. Nem sei se vocês sabem o que é isso. Não sabem? Ótimo. Aí, meu baianês chegando. Não pensavam isso. O poder veio para que eles pudessem testemunhar, deixassem de ser frouxo, de medroso,
mas tivessem essa convicção: é isso que vale a pena, nós fomos salvos para isso, Cristo deve ser conhecido, o povo precisa saber que Jesus morreu, ressuscitou e os homens podem finalmente ter perdão dos seus pecados. Era isso que movia, era isso que empurrava o apóstolo Paulo para ir para frente. Mas isso não é tudo, irmãos. Quando olhamos todas as nações aqui, todas as nações incluídas, nós precisamos compreender que o Espírito Santo, ele foi dado para todos os discípulos, porque todos os discípulos, de alguma forma, precisam participar disso. O Espírito não foi dado para que você pudesse viver uma vida normal como todo mundo, ganhar o seu dinheiro, usar o seu dinheiro como qualquer outra pessoa, viesse para a igreja, mas passasse a maior parte do tempo dormindo, ou pensando em outras coisas, ter as suas conversas normais, as mesmas coisas daquelas pessoas que não têm a terceira pessoa da Trindade vivendo dentro de si. Não foi para que você evitasse determinadas grosserias na frente do pastor, ou se protegesse de rir de determinadas piadas na frente dos outros. O Espírito Santo foi dado para que os discípulos de Cristo fossem capacitados por Ele para abraçar sua responsabilidade e aceitar de bom grado e a pagar o preço, o custo para tornar Cristo conhecido entre todas as nações, como está escrito. Vivessem de uma maneira diferente, motivados e consumidos por Cristo e o seu reino, não por um estilo de vida particular. Na base de tudo isso está a convicção sobrenatural da parte do Espírito, a verdade da palavra de Deus, controlada e utilizada pelo Espírito Santo, aplicada no coração dos discípulos. É isso que fará com que homens não desejem tanto essa vida, mas vivam para pregar a Cristo, onde ainda ele não é conhecido. Jesus morreu, o Pai ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o Espírito Santo capacitou o povo de Deus para proclamar esta mensagem a todas as nações. Mas deixe-me perguntar, meu irmão, minha irmã, você sente essa responsabilidade como sua? Você sente essa responsabilidade pelo discipulado das nações como sua? Você sente alguma responsabilidade pela consecução dessa tarefa? Você tem alguma convicção do Espírito de que está escrito que o perdão dos pecados em seu nome deve ser proclamado a todas as nações? Estou perguntando se você vive de uma maneira que demonstra a sua responsabilidade para com o plano de Deus. Estou dizendo isso porque isso é convicção. É espiritual, não é um produto humano. O Espírito fazendo, trabalhando através do livro que ele inspirou. Talvez você possa estar pensando, mas o que você está fazendo, pastor? Me sentindo culpado. É isso que você quer fazer? Quer me fazer sentir culpado? Culpa não é um bom motivo. Culpa nunca será uma boa motivação para fazer aquilo que é certo. Aí você pensa, calma, você parece que está dizendo que nós, se não estamos engajados com a sublime possibilidade de viver de uma maneira que demonstre as aspirações da vida, que se revolvem ao redor de Cristo. O senhor parece estar dizendo que se eu não estou fazendo isso, não estou intencionalmente engajado, o senhor está dizendo que eu estou em pecado, é isso? Não, irmão, eu não estou dizendo isso. Você ainda não entendeu. O que eu estou dizendo é isso aqui. Que se Deus está fazendo algo no mundo, como Ele disse que está fazendo, exigindo a lealdade de alguns, salvando essas pessoas, dando-lhes o privilégio e as ferramentas para que eles realizem a tarefa,
E se de alguma forma a forma dos seus sonhos e dos seus planos é grande demais ou pequena demais para não se amoldar ao plano de Deus, a sua missão de reverberar todas as atenções para Cristo, você não está pecando, você está perdendo a sua vida. Só existe um plano. O plano é enaltecer a Cristo, fazer convergir todas as coisas em Cristo. Quer seja na salvação, porque Ele é o único que salva. Quer seja na santificação, porque Ele é o modelo absoluto de todos nós. Em tudo, ou salvação ou santificação, Cristo, Ele é o centro. E se isso não é a ambição da sua vida, se Deus não traz convicção de que você precisa estar revolvendo os seus planos, os seus recursos, os seus dons ali ao redor de Cristo, como Ele faz com tudo que existe na presente dispensação, não é só pecado o problema. O problema é perca de tempo. Você está desperdiçando a sua vida. É muito mais sério. Se você está andando no Espírito, você vai desejar as coisas do Espírito, magnificar a Cristo. Mas Paulo não somente fala da sua convicção espiritual ou a convicção criada pelo Espírito. No versículo 24 do nosso texto, voltando para lá, para Atos, nós vemos o segundo ingrediente que alimenta uma vida que deseja ganhar o mundo para Jesus ou morrer tentando. E aqui, essa filosofia de morte de Paulo, ela funciona como se fosse um durepox. Existe durepox ainda? Lembra do durepox? Pegava 2 ingredientes, juntava, amassava e criava uma coisa só e ali, pronto. Então, se a primeira é essa convicção espiritual, a segunda é clareza espiritual. Paulo demonstra aqui no versículo 24 uma percepção clara do que é importante na vida. Ele via as coisas não de maneira cor-de-rosa. Ele via um mundo mau, um mundo perdido, um mundo em necessidade. Via um mundo em rivalidade, um mundo que o odiava, um mundo que o perseguia. Mas olhava com clareza a tarefa que ele tinha, a tarefa que havia sido comissionado pelo próprio Senhor para ele. E essa clareza espiritual o ajudava também a tomar as decisões certas. Então, no versículo 24, ele diz: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. E aí precisa entender esse porém aí. Esse porém parece uma palavra esquisita. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Por que um porém? O porém estabelece um contraste. E a gente precisa saber que contraste é esse com a informação anterior. Eu tenho essa convicção dada pelo próprio Espírito que eu tenho que ir para Jerusalém, eu tenho que continuar avançando, eu tenho que ir para lá, mesmo que a vida fique difícil. Porém o quê? Como se ele dissesse: estou debaixo de convicção da parte do Espírito, de que devo ir para Jerusalém sabendo o que me aguarda. É assim que se conclui o versículo 23. Ele diz: o Espírito me assegura. Eu sei o que esperar, eu sei dos custos de servir a Cristo da maneira como eu estou fazendo. Mas tudo bem, eu não estou esperando o melhor. Na verdade, eu tenho certeza do pior. Mas tudo bem, está tudo certo. Eu estou tranquilo quanto a isso. E agora o motivo do contraste. O porém se estabelece porque é como se ele dissesse: porque a única coisa que poderia me impedir de viver e sentir e seguir dessa maneira seria se eu considerasse a vida e a manutenção da minha vida um bem precioso, o meu maior tesouro. Se eu tivesse tudo orquestrado para preservar a minha vida, ou tornasse a minha integridade física, o meu bem-estar, o objetivo principal das minhas ações, da minha existência terrena, se eu vivesse para me promover, para me tornar confortável, para me ajudar, isso me impediria de ir para Jerusalém sabendo que poderia enfrentar a morte lá. Mas o que poderia ter me impedido
de abraçar de bom grado as dificuldades inerentes ao meu chamado, ao meu estilo de vida, seria se eu estivesse tentando salvar a minha vida. Mas tudo bem, eu não estou tentando salvar a minha vida. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O que eu quero mesmo é completar a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. A única maneira que poderia me coibir de saber das dificuldades que estão no meu caminho, o caminho que Deus traçou para mim, o custo de levar Jesus, de servi-lo da maneira como estou servindo, é se eu tentasse de todas as formas me manter seguro, me preservar, me proteger. Mas tudo bem. Eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. Eu já lidei com essa tolice de preservar a vida a todo custo, ou a custo da obediência ao próprio Senhor. Eu não considero a vida de valor ou de nenhum valor, nem preciosa para mim mesmo. Paulo não considera a vida tendo um valor, senão para o uso do Senhor. Ele não usaria o valor da sua vida para pagar as suas contas. Por amor de Cristo, meu Salvador, Filipenses 3:8, ele diz, por amor a Ele, eu considero todas as coisas como perca, para ganhar a Cristo, ser achado nele. E ele diz mais na frente, é por isso, por causa dele, eu deixei todas as coisas, eu perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Lucas capítulo 9, versículo 24, nosso Senhor ainda diz, pois todo aquele que quiser salvar a sua vida, e aquele que perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Ele está dizendo que a sua alma não tem nenhum valor em si mesmo. Ele está usando uma linguagem aqui do mercado, uma linguagem dos negócios. Está dizendo que a sua vida só tem um valor para o serviço de Deus. Ele poderia perder a sua vida e ser restringido dos luxos normais que os outros desfrutam, se isso ajudasse de alguma forma para que o evangelho fosse pregado. Ele pôde ver claramente que o importante é viver de uma forma que eu aproveite ao máximo Cristo, cumprindo o ministério que recebi, proclamar o evangelho cujo conteúdo é a graça de Deus. Seu único desejo é cumprir a carreira para a qual o Senhor o chamou. Paulo está andando fielmente com Deus, onde quer que esse caminhar com Deus o leve. Ele não precisa ter muita certeza, ele precisa apenas realizar seu ministério de proclamar Cristo aos judeus e gentios. Mas aí talvez você pode pensar, é isso, pastor. Pensei que o senhor estava falando comigo. O senhor está descrevendo Paulo. É claro que Paulo era assim. Paulo considerava a vida preciosa. Que homem! Paulo, eu pensei que o senhor estivesse por um momento falando comigo. O senhor está compartilhando do que estava no coração de Paulo, que era uma coisa muito específica. Muito específica. Deus havia dado essa tarefa aqui para Paulo. Não deu para mim. Então eu estou tranquilo. Eu preciso perguntar, de onde Paulo tirou essa convicção? De onde Paulo viu com clareza que ele deveria gastar a vida com este propósito, ao invés de procurar de todas as formas preservar a sua vida? De onde ele tirou essa ideia? Alguns vão dizer, pastor, ele tirou da estrada de Damasco. O apóstolo Paulo, ele utiliza esse testemunho de Damasco lá, pelo menos 2 vezes no livro de Atos, no capítulo 22 e no capítulo 26. Nessas 2 ocasiões, como vocês sabem, ele foi preso e teve que explicar as razões por que ele estava trabalhando ou fazendo dessa maneira, né? Que as pessoas queriam matá-lo. Uma, diante de um pessoal que queria matá-lo, outro, diante do rei Agripa. Então ele vai lá para explicar, na estrada de Damasco, para explicar
a sua conversão e o seu chamado apostólico para os gentios. Mas isso não é toda a história. De onde Paulo tirou essa ideia essa gana para tornar Jesus conhecido entre todas as nações? De onde ele tirou isso? A minha sugestão é que ele não tirou de Damasco. Pelo menos ele não cita Damasco quando fala da sua disposição indelével de fazer Cristo conhecido. Mas, algumas vezes, quando ele fala da sua convicção de fazer Cristo conhecido entre todas as nações, ele nunca vai para Damasco. Ele vai para o Antigo Testamento. Por exemplo, em Atos capítulo 13, no versículo 46 e 47, Paulo chega, é a primeira viagem missionária, ele está aprendendo a ser um missionário. E aí ele vai pregar o evangelho, Atos capítulo 13, versículo 46. Quando as pessoas ignoram o que ele tinha dito, os judeus, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, preste atenção, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos de vida eterna, eis aí que nos movemos para os gentios. Por quê? Aí ele vai explicar por que ele vai fazer esse movimento. Porque, verso 47, assim nolo determinou o Senhor, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Essa é uma citação direta de quê? Isaías capítulo 49, verso 6, um chamado Cântico dos Servos, onde Deus prometeu o que ele faria por meio do servo, por meio do Cristo, anunciando por vários cânticos a obra que ele estava prometendo, não somente para os judeus, mas agora para os gentios. Esse texto não fala de Paulo, esse texto não é uma profecia preditiva sobre Paulo, esse texto falava sobre a obra de Deus por meio de Cristo, desembocando no perdão para todas as nações. Paulo olha para esse texto, entende que essa é a vontade de Deus por meio de Cristo, entende que essa é a intenção é que por seu nome, por meio do seu nome, seja proclamado arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Ele olha esse texto e ele responde para aqueles irmãos, assim o Senhor nolo determinou. O desejo de Deus, o padrão de Deus, a missão de Deus de enaltecer Cristo entre todas as nações, não precisa ter uma ordem direta para Paulo. Ele vê, isso é o que Deus quer, isso é o que Deus vai fazer. Deus quer, Deus planeja. Para mim é como se Deus determinasse. Era o Antigo Testamento, é para onde ele vai. Mas talvez diga assim, não, mas pastor, isso aqui é um texto isolado. Não é. Atos capítulo 26, não preciso ir lá por causa do tempo, versículo 22 e 23, da mesma forma, ele volta para o Cântico dos Servos. Em Romanos capítulo 15, versículo 20, o versículo 21, ele cita mais uma vez o Cântico dos Servos, Isaías 52, versículo 15. Ouvirão aqueles que nunca tiveram notícia dele. Como é que ele justifica o seu desejo de pregar e plantar igrejas entre todas as nações? Não é para Damasco que ele vai. Porque se fosse para Damasco, você e eu poderíamos dizer, sabe de uma coisa? Isso é para Paulo, não tem nada a ver. Ele foi para o Antigo Testamento, em outras palavras, ele tinha o que você tem. E o que o movia para ver as coisas de maneira clara, não era uma revelação extrapolante do grande Deus dizendo, você tem que ir para aquela direção. Não, ele lia a palavra de Deus, isso é o que Deus tem planejado fazer por meio do seu servo, por meio do Senhor Jesus Cristo ressurreto, isso é o que Deus planeja fazer, eu não ficarei aquém. Eu não perderei a oportunidade, não permitirei que Deus trabalhe apesar de mim. Eu quero que Deus trabalhe através de mim. E essa clareza espiritual falta para nós. Essa compreensão do que Deus está fazendo no mundo. E nós nos colocarmos aí, no flow de Deus, compreendermos essas coisas e nos colocarmos aí à disposição
participando intencionalmente do que Deus está fazendo no mundo. Por amor às nações, mas por amor ao próprio Deus. Nós não precisamos de informações diferenciadas, ou de revelação, ou de visão, ou de outras coisas. A clareza de Paulo sobre o valor de dedicar sua vida para magnificar Cristo a todo custo, aceitando voluntariamente todo o custo de levar o evangelho às nações, foi construída não na estrada de Damasco, foi construída lendo o Antigo Testamento, vendo o plano de Deus e crendo que aquilo era verdade, aquilo era a determinação do Senhor para mim. Paulo, crente, não precisava de outras coisas para entender o desejo de Deus de ser louvado entre todas as nações por meio do precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Ele só precisa permitir que o plano de Deus ilumine o que é realmente importante na vida. Se esforçar para tornar Cristo conhecido entre todas as nações. Era isso que Paulo gostaria de empreender a sua vida. O encontro de Damasco, com certeza, cobre Paulo com autoridade apostólica, mas não cria ou justifica sua ânsia de tornar o nome de Jesus conhecido entre todas as nações, a todo custo. Ele tinha o que você tem. O desejo, o plano de Deus impresso ali no Antigo Testamento, que ele faria por meio de Cristo, era suficiente. E o problema é um problema de referência. Como é que a gente responde a isso? Você nunca terá olhos para ver as nações, se a única coisa que você consegue ver é a sua vida. Você nunca verá e se alegrará com o que Deus está fazendo no mundo, se você está muito ocupado prestando atenção com o que você está fazendo. Para o cristão, a filosofia de vida é uma filosofia de morte. Convicção e clarezas espirituais são os grandes componentes importantes na composição dessa filosofia. Convicção para ganhar o mundo ou morrer tentando. Não muito tempo atrás, nós tivemos a alegria, mas também a tristeza de nos despedirmos por breve tempo de um dos nossos missionários queridos. Foi uma das pessoas que trabalhou na consolidação da igreja que hoje eu sirvo como pastor, o pastor Alan Fitchbaker. Aí depois de trabalhar muitos anos, o Senhor rapidamente o levou para junto de si. Embora a gente se alegrasse com o fato do futuro dele estar completo, nós ficávamos pensando, e os próximos homens com convicção? Convicção para deixar o sonho americano para vir. Mas o sonho também aparece agora no Brasil, nos nossos corações, no meu e no seu. Sonhos de nós construirmos a vida, esquecermos que estamos em peregrinação, termos distrações com tantas coisas, de deixarmos de ver o que é mais importante na vida. Que Cristo seja conhecido, que Cristo seja reverenciado e amado. Eu gostaria que vocês curvassem sua cabeça, vamos orar juntos. Eu queria fazer essa oração, é uma oração de puritana, que tem me ajudado a pensar sobre isso. Quero que você pense o que é que você vai fazer, o que é que as nações, o espaço que ela tem na sua mente, o que é que o Espírito Santo tem feito para trazer a você convicção e clareza sobre o que é importante. Soberano Deus, a tua causa
não a nossa, não a minha. Ela tomou conta do meu coração. E eu apelo ao Senhor com grande confiança, que o Senhor estabeleça o teu reino acima do reino parasita de Satanás. Glorifica ao Senhor mesmo, e aí nós nos alegraremos. Porque trazer honra ao teu nome é o único desejo do meu coração. Eu adoro ao Senhor, porque tu és Deus. Eu gostaria muito que outros fizessem a mesma coisa, que percebessem a tua grandeza, se alegrassem na tua presença. Que todo homem pudesse te amar e te louvar. Que todo homem pudesse perceber a grandeza da tua glória nesse mundo cheio de destruição. Senhor, permite que os pecadores sejam trazidos à tua presença. E aí nos usa como o Senhor desejar. Mas, por favor, a todo custo, promova a causa do teu filho. Que o teu reino venha. E o teu interesse abençoado caia sobre esse mundo para avançar a tua vontade. Que o Senhor traga muitas pessoas a Cristo. Que o Senhor me permita ver esse dia glorioso, pelo menos em parte, ver as almas se rendendo ao Senhor. Me dá a disposição de morrer para esse fim e de viver de uma maneira que o meu labor e o meu suor seja para promover a tua agenda, até que a força se acabe, empreendendo todo o tempo para promover o teu trabalho na saúde e na doença. Se a causa do reino for a minha ambição, o Senhor utilize a vida desse humilde servo para cooperar para que Cristo receba a glória. O Senhor poderia, por favor, atender ao meu pedido? Não permite que eu fique aquém do plano do Senhor de glorificar ao meu Salvador. Faz isso para a glória de Deus Pai, pelo poder do Espírito Santo, para o benefício de muitos, em muitos lugares, no nome de Jesus. Amém.